Olá, Luiz Fernandes Goa da LFZ Consultoria. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal do YouTube, o Agrocanal LFZ Consultoria, para falar sobre coisas do agronegócio, porque o agronegócio é o nosso negócio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre distribuição de insumos no Brasil. Como é que está o mercado de distribuição de distribuidores no Brasil? Então, se a gente analisar, há muito tempo atrás, basicamente, esse mercado nosso era feito pouco por venda direta, né? Mais Mato Grosso, Goiás, as grandes áreas no Brasil, e muito forte em cima de cooperativas e grandes revendas. Isso eu estou falando aí de 35, 40 anos atrás, eu estou com 38 anos de mercado. Mas de lá para cá, muitas mudanças vieram acontecendo. E nos últimos anos aí, vamos falar 5, 7 anos aí, a gente viu os grandes grupos começando a investir no Brasil. Estamos falando de Pátria, AgroGalaxy, Nutri, Grupo Lavoro, né? Fazendo investimentos muito altos, né? Comprando revenda de insumos aqui no Brasil. E isso mexeu bastante com o distribuidor, porque alguns grupos detêm algumas empresas em paralelo, como, por exemplo, o Grupo Nutri detém a Agriquem, né? Imagine se você está trabalhando como um RTV, vendendo para uma determinada revenda, e você é um concorrente da Agriquem. E ao mesmo tempo o Grupo Nutri compra esta revenda sua. Fatalmente o que vai acontecer com um curto espaço de tempo é que você vai ser deslocado e você vai ter que pensar no plano B. Aonde eu vou trabalhar? Esses grupos têm investido muito forte, né, na distribuição no Brasil. Existe, a princípio, uma tendência, nos parece, que alguns grupos como Lavoro, AgroGalaxy, Pátria, serem grupos mais fortes em investidores, em detrimento de um grupo Nutri aí, a gente enxerga ter um pouco mais de DNA, né, do agronegócio. E talvez uma tendência de permanecer como Nutri por mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também as grandes empresas, né, começando com a loja da fábrica, né? A primeira delas, mais forte aí do mercado, a Singenta, montando as lojas da Atua. Já tem inúmeras lojas no Brasil aí, acredito que chegando a 20 lojas e uma tendência, pelos comentários, de chegar a 100 lojas a curto espaço de tempo. Isso causou um certo impacto, principalmente nas grandes cooperativas, onde a Singenta tinha uma força muito grande, e ainda tem, né? Achando que a Singenta poderia se tornar um grande concorrente desta cooperativa. Porém, não é muito o que se viu, porque a Singenta tem controlado os preços das lojas da Atua, fazendo com que esta cooperativa também mantenha a sua margem e possa trabalhar até por muitas vezes muito mais tranquila em relação a preço de que quando ela tinha uma revenda Singenta muito mais agressiva nesse mercado. Então a gente está vendo que, na verdade, o caminhão de melancias ele ainda não se ajustou. Ele ainda está chacoalhando, como diz o outro, e se ajustando. É muito diferente quando a gente vê esses grandes grupos sofrerem um pouco, porque queira ou não queira, hoje tem que administrar uma revenda com uma escassez muito maior financeira quando comparado ao tanto de dinheiro que tinham esses líderes que hoje vieram a tocar esses grandes grupos e trabalhavam principalmente nas multinacionais, até vamos assim dizer, com um lastro um pouco maior de dinheiro para poder trabalhar. E hoje trabalha com uma margem muito mais apertada, tendo algumas dificuldades aí no mercado, mas com certeza vão se ajustar. E o que tem que acontecer é que você que está no campo tem que entender como é que está o meu sistema de distribuição. Se acontecer de um grande grupo desse comprar minha revenda que eu não vou ter acesso, para onde eu vou? É isso que você tem que começar a pensar, porque a Bayer também já montou a loja dela, e aí muitas perguntas até me fazem no mercado, e o que que uma Basf está falando? O que que uma Corteva está falando? O que que uma UPL está falando? Né? Uma FMC. Então esse mercado ele está em constante agitação, né? O importante é que você
trabalhe firme, forte, para que o seu produto seja muito requerido pelo mais importante do negócio, que é o agricultor, e que você vai ter acesso, né? Via distribuidor, ou via venda direta, ou seja o que for. A gente vê também as grandes cooperativas do Brasil trabalhando em muitas áreas que não eram mais delas. Então, aquela, vamos dizer assim, parceria entre cooperativas, ela deixou de existir. Então, você pega alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, vamos falar Dourados, né? Pô, Dourados você tem Coamo, você tem Cevale, você tem Lar, você tem Alfa, você tem Copasul, estou esquecendo de alguém aí, mais alguma cooperativa, mas, ou seja, tá todo mundo se matando lá dentro. E, infelizmente, né, a briga de preço é o que mais tem acontecido. Como é que eu posso fazer para não entrar nessa briga de preço? Pergunta difícil, né? Pergunta muito difícil. Outra coisa que eu tenho notado é que o próprio consultor da revenda, o próprio consultor da cooperativa, ou mesmo o RTV, o RC, muitos deles deixaram de estudar, né, o suficiente para convencer o agricultor a querer ele escutar. E às vezes você vê agricultor que está mais ávido por informação e tecnologia do que o próprio consultor de campo, fazendo com que esse agricultor comece a perder o interesse, né, de falar com esse consultor. Então, às vezes, a gente vê que um consultor da revenda não está muito preocupado com CRM, não está muito preocupado com tecnologias ligadas a satélite, né? Tecnologias virtuais, ao passo que o agricultor está, até mesmo aquele agricultor mais velho, quem dirá então aquele filho de agricultor, né, que hoje vem empurrando, vamos assim dizer, com relação à tecnologia. Então, não tem jeito. Ou você se adapta, ou você busca conhecimento, ou você busca trazer tecnologia, consultor de campo, ou você vai ficar para trás. Parece incrível, mas a gente tem inúmeras revendas no Brasil que ainda não tem, né, vamos assim dizer, um CRM, uma coisa básica para você gerenciar a tua carteira de clientes. Então, como é que você, distribuidor, vai permanecer no mercado se você não consegue enxergar as oportunidades que o mercado está te dando, porque nem um CRM ou um BI você tem? Isso vai dificultar, né, você a chegar nas suas metas, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Porque esses grandes grupos que hoje estão sofrendo um pouco, já já vão acertar a casa. Por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando nesses grupos são altamente eficazes e vão fazer a coisa acontecer. Vocês podem ter certeza, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Há muito tempo atrás, o meu chefe falou assim, né? Antiga Ciba-Geig, hoje Singenta, né? Olha, Esgoto, lá na frente nós vamos ter talvez 4 ou 5 grandes empresas. Moçada, se a gente puxar na ponta do lápis aí em fornecedores, né? Se você pegar 5 ou 6 grandes empresas aí, fazem 80% do faturamento, né? Então, isso já acontece hoje. E dizem que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Você, né, revenda que não está estruturado ou se estruturando para encarar o que vem por aí, vai sofrer, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque esse pessoal vem empurrando. E eu não queria que você fosse uma revenda, né, que ficasse única e exclusivamente à mercê de ter estoque para esse fornecedor, né? Isso é terrível. E a grande verdade é que a gente busca, né, no mercado como fornecedor, porque eu trabalhei como fornecedor, vamos assim dizer, uma certa exclusividade, né? Aquela revenda que trabalha como supermercado, que tem tudo numa prateleira, o fornecedor, por muitas vezes, começa a perder a vontade de trabalhar com ela. E isso, por muitas vezes, acaba até mesmo acarretando, né, de fazer com que esse fornecedor pense em montar a loja da fábrica, em que empresas como a Sumitomo, que compraram a Agroamazônia e assim por diante, outras revendas que foram vendidas, no caso de uma UPL, Fiagril e Companhia Limitada, e com certeza isso vai acontecer mais vezes ainda. Então, o sistema de distribuição ele é muito volátil, né?
ele trabalha, ele roda conforme o mercado. E a gente vê que estão cada vez mais agressivos, né, esses grandes grupos, comprando as maiores e melhores revendas do Brasil, algumas ainda relutando em vender, as cooperativas avançando o Brasil afora, né? E você, consultor de venda, o que que você vai fazer? O que eu digo que se faz necessário e urgente que você faça, é que você gerencie a sua carteira de clientes, que você consiga ter o máximo de custom share, ou seja, de participação daqueles produtos que você tem para vender, que você consiga, né, fazer com que a sua participação lá dentro seja grande. O que que eu falo que é grande? Que você trabalha aí para estabilizar a tua carteira de 3 a 5 anos com pelo menos 30%, né, de custom share, ou seja, daquilo que esse agricultor poderia comprar de você, que ele compre 30%, porque depois de mais de 15.000 pessoas treinadas no agronegócio no Brasil, que eu estou treinando há mais de 17 anos, o que que eu tenho visto? Que a média, né, de participação, a média de participação de um consultor dentro do seu cliente final, dentro do seu agricultor, olha, gurizada, não está chegando a 10%. Eu digo que você de 3 a 5 anos tem que estabilizar a sua área. Estabilizar a sua área pensando em ter um custom share de 30%, desde que você tenha uma boa cobertura de área. Também não adianta você ter custom share de 30%, 40% ou 50%, seja o que for, né? Se você tem uma cobertura muito baixa, porque 50% de nada é nada. Está visitando pouca área, quase ninguém, vamos assim dizer, que adianta ter que 50% disso. Eu vejo que revendas grandes, cooperativas grandes, que estão há muitos anos no mercado, que têm uma cobertura diária altíssima, algumas delas têm uma participação muito alta também, né? Porque construíram isso ao longo do tempo, mas tem que trabalhar muito forte para manter. Então, por muitas vezes, você tem que estar buscando fazer ações de geração de demanda dentro do seu cliente, e por muitas outras vezes, você vai ter que estar fazendo ações de retenção de cliente. Então, estudar a distribuição no Brasil, ou seja, a forma que você vai acessar ao mercado, né? Você tem que pensar sobre dois prismas. Uma, como fornecedor, como é que você acessa esse mercado, como um RTV, um RC, um representante comercial desse fornecedor, e você, consultor da revenda, consultor da cooperativa ou mesmo de venda direta, você tem que pensar como é que você acessa o seu cliente final. Como é que você monta a carteira para você fidelizar o seu cliente? Palavra complicada, né? Fidelidade conjugal, a gente quer 100%, a gente não abre mão dentro da normalidade. Agora, o que que eu estou falando para você? Que na fidelidade comercial, nem estamos em busca de 100% na média. Pode fazer as contas na sua carteira de clientes aí. Se você conseguir capturar 30% daquilo que o seu agricultor poderia te comprar na média de bons clientes que você trabalha com uma boa cobertura diária, pode ficar tranquilo que você vai trazer muito din-din para dentro de casa. E para mim, o segredo do sucesso em tudo isso aí é só um, é estudar. Moçada, se você não estudar, eu digo que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Você vai ser atropelado por um menino novo desse que está chegando, né? Eu estou trabalhando há mais de um mês aqui no canal do YouTube, já fiz 5 entrevistas e estou levando ao ar essa semana esse nosso bate-papo aqui. E estou com 61 anos de idade, com 38 anos de mercado, e estou com 17 anos fazendo treinamentos. Já vi muita coisa nesse Brasil, e infelizmente eu vejo que o consultor de campo está estudando muito pouco. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque vai ficar para trás, que vai chegar um menino novo, né, e vai estudar mais que você e vai te jantar. Agora, com relação, né, a essas entrevistas que eu fiz entrevistas com o André Dias, né, que é o CEO, era até um mês atrás o CEO Latam do Grupo Nutri, foi o CEO Brasil Monsanto, o CEO da Monsanto na Ásia. Fiz entrevista com o Daniel Glatt, ex-CEO Pioneer Brasil.
fiz entrevista também com o nosso amigo Reginaldo Cita, né, que trabalha dentro do Paraguai hoje em carreira solo, trabalhou na Diagro, uma grande revenda por 8 anos, e o Reginaldo também foi diretor comercial da Balu, né? Fiz entrevista com o Rafael Abesh, o turco, gerente regional da Brevante, em Pato Branco, né? E Valdir Franzini, que foi o CEO da marca Biogene, que era uma das marcas da Pioneer, que foi adquirida pelo grupo Corteva. E moçada, com 61 anos de idade, eu tô aprendendo pra caramba. Eu continuo aprendendo, porque são pessoas fantásticas, entrevistas fantásticas, que eu criei esse canal não é para ganhar dinheiro com isso, é para a gente ter um entretenimento, para a gente se divertir. E puxei ele para o Spotify. Se você tem Spotify, você pode baixar essas entrevistas. E a gente que mora dentro de um carro, mora dentro de um hotel, às vezes a gente passa 4, 5 horas dentro do carro, você pode ir escutando essas entrevistas no Spotify, desde que você baixe elas. E é uma forma de você entender o que que essas pessoas, que lideram pessoas, que fazem resultados, pensam e como elas fazem. Então, não deixe de assistir. Baixe, se inscreva no meu canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria. Vai lá no Spotify, digite também Agrocanal LFZ Consultoria, que você vai puxar os meus episódios lá dentro, os meus vídeos. Meu canal do Instagram, LFZ Consultoria, e você vai ter muita informação, porque o agronegócio é o nosso negócio, moçada, e eu tenho o maior prazer em trazer esse tipo de conversa para vocês. Na semana que vem teremos uma outra entrevista top com mais um dos ícones do mercado do agronegócio brasileiro. Obrigado, não deixe de me seguir e, como diz o outro, tamo junto. Um abraço. Luiz Fernandes Goda, LFZ Consultoria. Fiquem com Deus. Um abraço.